Olá, senhoras e senhores. Hoje nós vamos falar de um assunto, tá? Que interessa muita gente, viu? Que é investimentos, eu sei, principalmente pelo momento crítico que o Brasil está passando. Mas antes de começar, tá? Eu queria dizer aqui, fazendo um disclaimer, que isso não é recomendação nem de compra nem de venda. É apenas uma é apenas dados para vocês terem uma educação, né, financeira, conhecer sobre ativos que talvez supostamente vocês não conheçam e o que está acontecendo também com essas empresas que também supostamente vocês não talvez vocês não estejam sabendo. A primeira delas é: dito isso, então, feito dos devidos disclaimer, vamos lá. Comprar ou vender Banco do Brasil diante da crise, né, de inadimplência do agro. Bom, primeiro, quase que é um disclaimer. A decisão de comprar ou vender ações do Banco do Brasil sobre o ticket, né, BBAS3, assim que ele é negociado na Bolsa, em 2025, já barra 2026, porque falta, né, um mês e meio, mais ou menos, para o ano acabar, né? Depende do perfil do investidor e a sua estratégia. Então, por exemplo, se você é conservador, se você tem um perfil mais moderado ou se você tem um perfil mais agressivo. Por que isso? Pelo seguinte, galera, porque o Banco do Brasil, como disse no início aqui agora, a cereja do bolo dele é o agronegócio. E cada vez mais, nesse atual governo, o agro vem passando por sérias dificuldades, inclusive no crédito. E quando consegue, os juros estão altíssimos. Por quê? Porque esse governo não para de gastar, gera inflação e, consequentemente, o Banco Central tem que aumentar os juros para tentar frear a inflação, tá? Bom, então se você tem perfil moderado para agressivo, é claro que você pode comprar Banco do Brasil. Aliás, o histórico do Banco do Brasil foi sempre de pagar, né, dividendos extraordinários. Eu particular, Guilherme mesmo, tá? Eu ganhei muito dinheiro investindo no Banco do Brasil. Ele compunha mais de 50% do portfólio da minha carteira. Hoje não mais. Eu tive que vender algumas posições pelo risco que ele estava apresentando. E também o índice de Basileia. Para quem não sabe, o índice de Basileia é que mede a saúde financeira de uma instituição financeira, de um banco, de uma corretora, de uma fintech, que são os bancos digitais e etc e tal. Vocês estão entendendo, né? Pois bem, aí comprei, só que eu vendi, mas eu não vendi, galera, para gastar o dinheiro, não. Eu vendi com o intuito de trocar, comprar. No lugar eu pus Itaú, eu comprei mais BB Seguridade, que também faz parte, né, estatal, e também coloquei no lugar a VEG, que é hoje a queridinha da Bolsa
brasileira. Ah, minto também. E comprei no Nubank, né? Porque, afinal de contas, a quantidade de ações que eu vendi do Banco do Brasil, embora não chegasse a 10%, é muita coisa. Então deu para comprar um pouco de Nubank, um pouco de BB Seguridade, um pouco de Itaú, entendeu? Então, né, o atual cenário, né, que nós temos hoje aqui, a volatilidade e queda recente. Voltando aqui de novo, peraí. Eu começo umas coisas e mudo para outra. O índice de Basileia, que é um indicador fundamentalista. Quando você olha o índice de Basileia do Banco do Brasil, realmente ele está bem abaixo do aceitável pelo Banco Central, que é até 11%. O índice do Banco do Brasil chegou até cair 8%. Mas por ser uma estatal, onde o governo não é uma estatal, ele é um banco de economia mista, mas o governo tem 51% das ações. Então, a decisão final fica por conta do governo, correto? Beleza? Então tá, vamos lá então. Aí, claro que não ia acontecer nada com o Banco do Brasil, porque, em primeiro lugar, é um banco centenário, criado por Dom João VI, 1803, 1810, sei lá. Segundo, né, jamais os governos iam deixar, não estou falando só desse, não, qualquer governo, ia deixar um banco dessa magnitude quebrar. Por quê? Porque acabaria com a moral, com tudo que o governo tem, se deixasse um banco como o do Brasil chegar a fechar as portas, tá? Mas que ele teve ruinzinho das pernas e parou de pagar também dividendos, né? E agora paga ali um jurinho sobre capital próprio, mas eu vejo que nem isso está pagando mais. Mas em contrapartida, a BB Seguridade está pagando tanto dividendos como juro capital próprio, sobre capital próprio, né? Por quê? Uai, gente, eu já falei várias vezes aqui, toda seguradora é uma máquina de imprimir dinheiro. É aquilo que você paga para não usar. Então, né, dificilmente uma seguradora quebra. Bom, volatilidade e queda das ações da BB Seguridade, do Banco do Brasil, tem apresentado forte volatilidade e acumula queda significativa em 2025 após atingir um pico histórico em maio. Resultados abaixo do esperado. Os resultados financeiros ficaram aquém das expectativas do mercado, tanto no primeiro quanto no segundo trimestre de 2025. Então começou a queda, foi aí, tá? Começou, foi aí. O mercado não perdoa. Eu já cansei de falar isso, o mercado não perdoa, né? Olha o que eles fizeram com o mercado fez com a NVIDIA lá também nos Estados Unidos no ano passado para esse ano, né? A NVIDIA chegou a perder até valor de mercado. Agora, olha hoje a NVIDIA. É a empresa mais valiosa, né, que tem o maior valor de mercado do mundo. Então, ela ultrapassa PIBs aí, muitos PIBs, entendeu? De muitos países. Uma empresa que pode ser, assim, um caixotinho, né? Porque não precisa de muita coisa para produzir chips. Então, ela
ela não tem que ter aquela estrutura magnânima e tudo, como uma Vale, como uma Petrobras, como, sei lá, outras aí. Então, essas Big Techs, que é diferente de Fintech, né? A NVIDIA, a Meta, a Alphabet, dona do Google, né? E já a Amazon e a Tesla produz carro, então ela tem um espaço físico maior. Então, a NVIDIA hoje está com um valor de mercado de 5,3 trilhões de dólares. Viu? 5,3 trilhões de dólares. Vocês já imaginaram o que seria isso? Não, né? Pois é. É difícil demais de imaginar. Os resultados abaixo do esperado, então, que ficou aquém das expectativas do mercado em parte do ano, né, impactados por fatores como a desaceleração macroeconômica, taxas de juros, altas taxas de juros e o aumento da inadimplência, né, especialmente do setor do agronegócio. Agora, projetos de lucro menores. Diversas casas de análises revisaram para baixo as estimativas de lucro para 2025 e mantiveram recomendação neutra. O que é isso? Quem tem, mantém, tudo bem? Quem não tem, não compra, fica quieto. Isso é recomendação neutra. Esperando um retorno sobre patrimônio líquido, que é o ROI, né? O ROI abaixo do custo de capital. A interferência governamental. Preocupações com possíveis interferências também do governo, como um potencial empréstimo bilionário para os Correios, que ele quebrou, geram incertezas no mercado e impactam negativamente a percepção dos investidores sobre a governança da estatal. Ou seja, se a Tarciane Medeiros, CEO, presidente do Banco do Brasil, falar que não pode, que não sei o que, tal, mas o governo, como acionista majoritário, vai lá e fala, não, vai, pronto, acabou, entendeu? Dividendos. O banco projeta um payout, tá? Que é a distribuição de lucro, mínimo de 30% apenas, para quem já chegou a pagar 80%, 90%, em 2025, resultando em um dividendo yield, que é o retorno com dividendos, tá? Tudo isso é análise fundamentalista, tá? Então, um dividendo yield estimado mais modesto em comparação com anos anteriores, embora ainda possa ser atrativo para alguns investidores, como eu, por exemplo, tá? Já para 2026, recuperação e crescimento. O Banco do Brasil e analistas de mercado projetam que 2025 será um ano de transição com a retomada gradual da rentabilidade e crescimento mais consistente a partir de 2026. Potencial de valorização. Apesar dos desafios atuais, né, alguns analistas veem a ação sendo negociada a múltiplos de preço sobre valor patrimonial, né, que é o P sobre VP, né, atrativos, o que pode apresentar uma oportunidade de compra com descontos
para investidores de longo prazo que acreditam na recuperação da empresa. No meu caso, por exemplo, foco na geração de lucros. A gestão do banco mantém como prioridade a geração orgânica de lucros, a geração normal, tá? Normal, aquela geração assim que o banco, sem precisar de injetar capital nele, ele vai ter a capacidade de gerar seus próprios lucros e a manutenção de uma política de dividendos que pode atrair investidores focados em renda passiva no longo prazo. O que fazer, então? Comprar com uma visão de longo prazo para investidores com um horizonte de longo prazo que toleram a volatilidade, acreditam na capacidade de recuperação do banco e na sua resiliência histórica. A atual desvalorização pode ser vista como uma oportunidade. Exatamente isso, como uma oportunidade de adquirir ações a um preço mais baixo, focando em dividendos futuros e eventual valorização em 2026 e 2027. Vender, segurar, visão curto, médio prazo. Para investidores avesso ao risco, quer dizer que não gostam de correr risco, ou com foco no curto prazo, o cenário de incertezas resultados pressionados e volatilidade em 2025 pode prejudicar a venda ou a manutenção de uma posição neutra de segurar, até que sinais mais claros de recuperação apareçam. Então, o banco não é uma boa, recomendação para quem quer fazer uma compra a curto prazo, né? Por quê? Porque ainda na minha visão, tá, de mercado, o Banco do Brasil vai ter uma melhora só no final de 2026. Antes disso, não. A não ser que se o agro der um grande salto e começar novamente. Mas vamos olhar para a macroeconomia. Veja bem, nós temos aí problemas que podem influenciar o agro brasileiro, como o tarifaço de Donald Trump, e não vai mudar porque as últimas declarações de Lula estão irritando o homem mais do que tudo, né? E as suas parcerias erradas aí que ele vem fazendo, né? Errada no sentido, né, de mercado. Por exemplo, ele quer, né, acabar com a hegemonia do dólar de qualquer maneira, lá no tal de BRICS. Ele é contra, né, ele quer que o Trump deixe o Maduro em paz geopolítica, tá? E isso não vai acontecer, porque o Trump quer pegar. Outra coisa, outra exigência, né, taxar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas, coisa que ele também não quer, porque senão ele vai perder seus votinhos lá. Então, quer dizer, a visão de curto prazo ou até mesmo médio prazo de recuperação do Banco do Brasil é um pouco complicada. Mas, já depois, se o tempo, o clima, as condições climáticas ajudarem o agro,
aí nós podemos ter o quê? Os agricultores que estão devendo banco, eles vão fazer o quê? Vão pagar suas dívidas. Pagando suas dívidas, o que que acontece? Acontece o seguinte: o Banco do Brasil volta a recuperar o seu capital, né? Que estava tudo como um calote e deixou de ser aí calote e passa a recuperar. Nessa recuperação, quem manteve Banco do Brasil na carteira, né? E ela vai ter esse sobressalto e nos próximos balanços ficar muito além das expectativas do mercado, eles vão ter que murchar bonitinho, né? E bater palma para o Banco do Brasil. Importante. Nenhuma recomendação é garantida, tá? É crucial realizar sua própria análise, considerar seus objetivos financeiros e, se necessário, consultar um profissional de investimentos antes de tomar uma decisão, tá bom? Vocês estão ouvindo aí, né? Temporal que está caindo por aí, nós vamos ficando por aí. Essa é a análise geral do Banco do Brasil. Falou? Tchau para todos e até a próxima. Tchau.